Comece bem a sua semana. Depois de perdermos tanto tempo com coisas superficiais e desnecessárias, chega um momento em nossas vidas em que dizemos a nós mesmos: chega. Agora eu quero viver e conhecer o essencial, o real e tudo aquilo de mais puro e precioso que me cerca. Esse despertar é difícil, pois tudo ao nosso redor parece nos convidar à direção oposta, como se quisessem nos ver distraídos, anestesiados e desconectados. Felizmente, percebemos isso a tempo, e agora podemos dar um passo consciente em direção a esse despertar, buscando uma vida com mais significado e profundidade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e estamos iniciando mais uma semana de aprendizado, saúde mental e autoconhecimento aqui no canal Minuto Reflexão. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like para nos apoiar aqui no YouTube. Nosso ano de 2024 apenas começou e nós ainda temos muito para viver. E quanta coisa já não aconteceu com a gente, não é mesmo? O tempo é assim mesmo. Num piscar de olhos, ele passa. Por isso eu te digo, aproveite o tempo que você tem hoje. Cuide do que precisa ser cuidado. Melhore o que precisa ser melhorado. Descarte aquelas coisas que te atrapalham. E ainda mais, descarte aquilo que está em você e que atrapalha a vida dos outros. A vida é tão curta e temos tantas lições para aprendermos todos os dias que devemos fazer um esforço extra para não prejudicarmos ninguém ao nosso redor. E se prejudicamos, devemos fazer o nosso máximo para reparar os erros cometidos. As coisas vão voltar a ser como eram antes? De forma alguma. O tempo só vai em uma direção, para frente. Mas veja só, isso também é uma ótima notícia, pois nos mostra que tudo passa, tudo vai passar. Antes da gente continuar, eu só queria te contar a novidade aqui do canal. Agora, todos os dias, nós postamos uma história de vida emocionante, às 18 horas. Vídeos curtos de pouco menos de 5 minutos, com lições rápidas e simples que podem mudar seu dia e, quem sabe, podem mudar a sua vida. Josh Billings uma vez disse, abre aspas, na vida, o verdadeiro valor reside na capacidade de reconhecer e apreciar o que realmente importa, pois são essas preciosidades que enriquecem a nossa jornada. Fecha aspas. Você já percebeu como as coisas mais preciosas às vezes escapam do nosso olhar com facilidade impressionante? Cada pequeno detalhe do nosso dia a dia está preenchido com significados e oportunidades de crescimento. Contudo, frequentemente nos perdemos em meio às distrações e correrias da vida moderna, deixando escapar o verdadeiro valor desses momentos. Mas o despertar para o essencial é possível e necessário. Ao tomarmos consciência desse padrão que nos afasta do que realmente importa, podemos redirecionar nosso foco e atenção para o que é genuíno e valioso. É como se abríssemos os olhos para ver o que sempre esteve ao nosso redor, mas que muitas vezes não notávamos. Existem coisas que nos afetam, como situações incômodas, a opinião de pessoas que são importantes para nós, discussões, nossa vida financeira, o passado e o receio em relação ao futuro. Tudo isso nos afeta, mas nem tudo que nos afeta é importante ou relevante. Por exemplo, hoje vemos pessoas perdendo noites de sono por não receberem uma curtida nas redes sociais. Reflita sobre quanto tempo e energia perdemos com o que não é essencial. Iniciar um processo de despertamento
é entender que os olhos do nosso coração estão fechados e que precisamos abri-los. Como diz a famosa frase de O Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A jornada do despertar não é fácil. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece conspirar para nos manter distraídos e alienados. No entanto, ao percebermos essa influência, ganhamos força para resistir e buscar uma vida mais significativa e profunda. Esteja atento ao que te cerca. Identifique o que te ajuda em seu processo de despertar e o que te impede. Comece a viver de forma mais profunda e conectada consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Ao se observar mais e fazer um esforço extra para não viver no piloto automático, você vai experimentar um senso de propósito e alegria como nunca antes. Não feche os olhos do seu coração, mas abrace a luz do despertar. Ao reconhecer o essencial e deixar de lado o que não agrega valor, você encontrará uma nova perspectiva de vida, repleta de significado e propósito. Seja bem-vindo à jornada do despertar, onde a verdadeira essência da vida se revela aos olhos do coração. Viva intensamente, consciente e pleno. Lembre-se, o caminho para uma vida mais rica e profunda começa com um primeiro passo. Agora, eu vou te dar dicas práticas. 5 dicas para você colocar em prática ainda essa semana em sua vida. E com certeza você verá que muita coisa já vai mudar para melhor. Dica número 1. Cultive a gratidão diária. Comece cada dia escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode mudar sua perspectiva e ajudá-lo a focar no positivo, mesmo nos dias mais difíceis. Dica número 2. Desconecte-se para conectar. Reserve um tempo, todos os dias, para se desconectar das redes sociais e da tecnologia. Use esse tempo para conectar-se com você mesmo, com a natureza, ou passar momentos de qualidade com amigos e familiares. Dica número 3. Pratique a gentileza aleatória. Faça um ato de gentileza aleatória por dia. Seja ajudando um estranho, enviando uma mensagem positiva para um amigo ou apenas sorrindo para alguém. Essas pequenas ações podem ter um grande impacto. Número 4. Defina e persiga um pequeno objetivo. Escolha um objetivo pequeno, mas significativo para alcançar essa semana. Pode ser algo relacionado à sua saúde, um hobby, ao trabalho ou ao desenvolvimento pessoal. O importante é dar um passo à frente. Quinta dica: medite e reflita. Dedique um tempo, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia, para meditar ou refletir. Isso pode ajudar você a acalmar a sua mente, reduzir o estresse e melhorar a clareza mental. Meditar não é algo místico e super difícil de fazer. Na verdade, é bem mais simples do que você pensa. Na realidade, é apenas isso, o ato de pensar. Só que fazer isso de forma consciente. É tipo tirar um tempo do dia para se sentar em algum lugar e respirar profundamente. Faça isso agora, se possível. Inspire, segure um pouquinho o ar e solte. Você estava respirando antes normalmente, mas você tirou um tempo para perceber essa respiração. E da mesma forma, quando você fica em silêncio, pensando e prestando atenção naquilo que você está pensando, tudo se torna mais claro em sua mente. E você consegue, inclusive, acessar aquilo que está te angustiando, aquilo que está te machucando. Nós acreditamos que a principal evidência que mostra que estamos amadurecendo é o fato de sabermos bem aquilo que queremos para a nossa vida.
pois isso significa que temos um alvo, um propósito. Bom, isso realmente é um sinal de amadurecimento. Mas sabe qual é um outro sinal evidente que mostra que estamos crescendo internamente? O fato de sabermos também aquilo que não queremos para a nossa vida. Aquilo que de maneira alguma vamos continuar aceitando. Continue buscando esse crescimento e não desista do seu próprio progresso. Eu sei, dá muito trabalho, porém continuar do jeito que está também te dará bastante trabalho. O processo de amadurecimento é algo muito pessoal. Então não existe uma forma de eu abranger o que cada indivíduo precisa fazer para garantir que esse processo aconteça. Porém, existem algumas coisas que todos nós podemos fazer. E são pequenas atitudes que fazem toda a diferença em nossa vida. A primeira delas é a seguinte: identificar o que tem te feito mal, aquilo que já não te traz paz, aquelas coisas que você carrega consigo mais por comodismo do que por uma escolha consciente. Não existe problema algum cortar laços que antes pareciam eternos, é claro, de maneira serena e amigável, sem discussões e troca de farpas. Não tem problema em você assumir para si mesmo que algo que antes você amava fazer, seja um hobby, uma atividade, ou assumir que algumas coisas que antes simbolizavam alegria e paz em sua vida, agora te remetem a coisas ruins, te causam peso e ansiedade. Reconhecer isso é um dos principais sinais de maturidade, pois você está sendo honesto consigo mesmo, com seu bem-estar e com sua saúde mental. A vida é feita tanto das escolhas que fazemos, quanto das escolhas que deixamos de fazer. Ela é feita das escolhas que adquirimos, mas também é feita das coisas que resolvemos abrir mão. Está tudo bem você estar mudando, você ter mudado, ou você querer viver uma mudança. Está tudo bem evoluir ou transformar-se. O amadurecimento é, em sua essência, uma jornada de transformação contínua, onde cada passo que damos nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Outro ponto crucial nesse processo é aprender a estabelecer limites saudáveis. Sim, limites. Eles não são sinais de fraqueza, mas sim de força e autoconhecimento. É através deles que conseguimos proteger nosso espaço, nossa energia e nossa paz de espírito. E lembre-se, estabelecer limites não é apenas dizer não para os outros, mas também para nós mesmos, evitando assim comportamentos autodestrutivos e decisões precipitadas. Além disso, o amadurecimento nos convida a cultivar a paciência, não apenas com os outros, mas principalmente conosco. Entender que cada pessoa tem seu tempo, que cada processo tem a sua duração e que não podemos controlar tudo é libertador. É preciso aprender a respeitar o nosso ritmo, a valorizar cada pequeno avanço e a ser gentil conosco em cada tropeço. E por falar em tropeços, eles são, sem dúvida, nossos grandes mestres. É através dos erros e falhas que aprendemos as lições mais valiosas. Portanto, não tenha medo de errar. O importante é estar disposto a aprender com essas experiências, a levantar e a tentar novamente, com mais sabedoria e resiliência. Agora, eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Você tem dado espaço para o seu próprio amadurecimento? Você tem sido seu próprio aliado nessa jornada? Lembre-se, o processo de amadurecimento é contínuo e requer tempo, paciência e dedicação. Então, que tal começar hoje
a construir uma versão mais madura de si mesmo. Comece com pequenos passos, com pequenas reflexões diárias, como essa que você está ouvindo agora. Não evite conteúdos, livros, palestras e conversas que acrescentam em sua vida. Claro, não é necessário você viver envolvido apenas nesse tipo de conteúdo, pois se entreter não é ruim, na verdade faz um bem incrível, mas não podemos viver apenas consumindo conteúdos que nos distraem, que nos desviam daquilo que precisa ser reavaliado em nossa vida, daquilo que precisa ser mudado. Você sabia que o nosso cérebro continua a se desenvolver e a se reconfigurar ao longo de toda a nossa vida? Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade. É a capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se, tanto estrutural quanto funcionalmente, ao longo da vida, e em resposta à experiência. Nesse contexto, o amadurecimento pode ser visto como um processo de refinamento das conexões neurais, uma jornada de descobertas, onde aprendemos a navegar pela complexa rede de estímulos, emoções e informações que nos cercam diariamente. E veja bem, embora a neuroplasticidade seja um fenômeno universal, a maneira como ela se manifesta é profundamente pessoal. Cada um de nós tem um cérebro que é modelado de forma única, através de nossas experiências individuais, nossas interações, nossos erros e acertos. Então, quando falamos de amadurecimento, estamos falando de um caminho que é só seu, intransitável para mais ninguém. Estamos falando de uma jornada que é esculpida dia após dia, com cada escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro sinal de amadurecimento seja reconhecer que essa jornada nunca é linear, que há momentos de retrocesso, momentos de estagnação e que está tudo bem, porque o que realmente conta é a nossa capacidade de continuar, de retomar, de se reinventar a partir do lugar onde estamos agora, com a bagagem que temos em mãos. Então, enquanto continuamos nossa jornada de amadurecimento, que possamos fazer isso com a consciência de que estamos em constante construção, em uma dança contínua de avanços e recuos, onde cada passo, por menor que seja, tem o seu valor. Veja toda a evolução que você está experimentando e todo o crescimento interno pelo qual você está passando. Pense bem em como existiam coisas que te incomodavam, coisas que tiravam o seu sono, situações que te deixavam paralisado, com medo e sem saber o que fazer. Porém, agora você está cada vez mais forte, cada vez mais conectado com o aqui e o agora, e cada vez mais consciente de tudo de bom e ruim que você tem dentro de si. Algumas pessoas, algumas conversas e alguns ciclos já não fazem mais sentido em sua vida. E não porque você tenha se tornado melhor do que alguém. Nada disso. O que aconteceu é que algumas coisas que antes cruzavam a sua vida, algumas ideias e até mesmo alguns estilos de vida, tudo isso agora ficou para trás. Se antes você se encontrava perdido e sem rumo, agora você sente que pelo menos está no caminho certo, no caminho do crescimento e do autoconhecimento. Vamos reunir toda essa força e todo esse crescimento que temos experimentado em nossa vida e vamos canalizá-los na desafiadora tarefa de termos uma semana de paz. Essa semana acabou de começar e eu acredito que, se você está aqui ouvindo esse áudio, essa mensagem de mente aberta, é um grande sinal de que você quer muito uma mudança em sua vida e que você está disposto a provocar essa mudança,
através das suas atitudes, dos seus pensamentos e das suas palavras. A primeira atitude para quem está buscando por uma semana de paz, uma semana diferenciada, é a seguinte: esqueça aquilo que ficou para trás. Toda vez que ouvimos um conselho desse tipo, a primeira coisa que vem à nossa mente é: se fosse fácil assim, eu já teria feito. Eu já teria esquecido tudo aquilo que ficou para trás. Mas é aí que está o segredo. De fato, não é fácil esquecer aquilo que passou, aquilo que nos feriu, que nos prejudicou. Porém, de forma alguma é fácil viver carregando tanto peso, tanto rancor, tanta raiva. Ou seja, de um jeito ou de outro, não será fácil. Então, que seja sim difícil, mas pelo fato de estarmos nos esforçando para praticar o perdão e começar a deixar algumas coisas para trás. Não fique olhando para o passado, esperando que, fazendo isso, de alguma forma você terá paz em sua vida, pois, obviamente, você não terá. Se você quer praticar e desenvolver a paz, principalmente nessa nova semana que acabou de começar, tenha isso em mente. O passado só volta à mente e só conduz o caminho daqueles que não estão dispostos a encarar e a criar um futuro melhor. Para ter uma semana de paz, a segunda atitude é dedicar um tempo para si mesmo. Com a rotina agitada do dia a dia, muitas vezes nós não damos conta de que precisamos de momentos de descanso e relaxamento para lidar com o estresse e as demandas da vida. É importante reservar um tempo na semana para fazer algo que traga felicidade e paz interior, como ler um livro, caminhar ao ar livre ou simplesmente ficar em silêncio. Qualquer que seja a atividade escolhida, ela deve ser realizada sem nenhuma pressão ou preocupação, apenas para desfrutar do momento presente e recuperar as energias. A terceira atitude para ter uma semana de paz é praticar a gratidão. Quando nos concentramos nas coisas pelas quais somos gratos, naturalmente criamos um estado de ânimo mais positivo e tranquilo. A gratidão nos ajuda a apreciar as coisas simples da vida e a não dar importância para pequenas frustrações e problemas cotidianos. Reserve alguns minutos, todos os dias, para escrever as coisas pelas quais você é grato e se sinta feliz por elas. Muitas pessoas conseguem fazer uma lista de 300 coisas que as incomodam ao longo do dia. E olha que eu estou falando de pessoas que conseguem listar essas coisas sobre um dia apenas. Mas se você pedir para essa mesma pessoa para que ela liste 10 coisas pelas quais ela é grata em sua vida, ela não consegue. Ela faz, mas faz com muita dificuldade. Por isso, pratique a gratidão, para que a paz seja algo constante e crescente na sua vida. A quarta atitude é estar presente no momento atual. Muitas vezes, nossa mente fica presa em pensamentos sobre o passado ou em preocupações em relação ao futuro, e nos esquecemos de aproveitar o momento presente. A prática da atenção plena também pode ajudar a nos manter presentes nesse momento, no momento atual. A atenção plena envolve prestar atenção consciente ao que está acontecendo no momento presente, sem julgamento ou distração. Ao se concentrar nas sensações do corpo, nas emoções e nos pensamentos que surgem, é possível se desconectar do estresse e da ansiedade e cultivar uma sensação de paz interior. É como se fosse uma meditação, mas onde, ao invés de você esvaziar sua mente, você tira um momento para prestar atenção em tudo aquilo que está preenchendo a sua cabeça. E a partir disso, você poderá lidar com um pensamento de cada vez. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Por fim,
A quinta atitude para que você tenha uma semana de paz é ter compaixão consigo mesmo e com os outros. A compaixão envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender suas dificuldades e desafios. Quando praticamos a compaixão, nós criamos um ambiente de paz e harmonia ao nosso redor. No entanto, é importante lembrar que a compaixão começa por nós mesmos. Precisamos nos perdoar pelos nossos erros e falhas e cultivar uma atitude gentil e compassiva em relação a nós. Precisamos olhar para dentro de nós e sermos capazes de nos tratar com gentileza, carinho e paciência. Ter uma semana de paz requer algumas atitudes específicas, mas que não são difíceis de se adotar. E lembre-se que a paz não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo que requer prática e perseverança. Eu espero que a sua semana seja uma semana de paz. Mas espero que nós, ao invés de ficarmos apenas esperando que seja uma boa semana, uma semana produtiva e de recomeço, que nós possamos fazer tudo aquilo que está em nossas mãos para tornar essa semana uma semana de paz. Você vai viver uma mudança em sua vida nesta semana. Algumas áreas da sua vida que estão travadas vão se desprender e você verá progresso. Uma semana nova, uma nova oportunidade e novas escolhas que você vai começar a fazer a partir de agora. Já faz um tempo que você tem buscado essa mudança de vida e eu acredito que chegou o momento certo, pois por mais que sejamos impacientes com a gente mesmo e às vezes tentemos passar os carros na frente dos bois, cada um de nós tem o seu próprio tempo. Cada um evolui em um tempo determinado. Mudanças são necessárias, mas também exigem muito trabalho duro. É mais fácil viver de maneira relaxada, nos apoiando em nossos erros e justificando que é assim que eu sou e viver em nossa zona de conforto. Mas nós sabemos que esse jeito de viver, apesar de ser o mais fácil, de forma alguma é o melhor. E sabemos que existe uma outra vida, existe um novo tempo e uma maneira de viver com mais profundidade e propósito. Sabe aquela vontade repentina que surge no meio da noite, logo antes da gente ir dormir? Aquela vontade de viver uma mudança, aquela vontade de abandonar alguns hábitos, aquele pensamento impulsivo que surge em nossa mente dizendo: chega, eu não quero mais viver assim. Você fica empolgado, ansioso pelo dia seguinte, sabendo que no dia que está para nascer, você dará o seu melhor e vai ser a sua melhor versão. Até que o dia chega, você amanhece e tudo começa a dar errado. A começar pelo seu sono, pois mesmo tendo dormido, parece que você não dormiu nem 40 minutos. E às vezes você realmente custou para pegar no sono na noite anterior. Então você já está bem cansado. Logo no início do dia, o seu celular já desperta com várias notificações, te lembrando de tudo aquilo que você não conseguiu resolver ontem ou na semana passada. E isso já te desanima. Pois se você não deu conta antes, quem dirá agora? Pois as pendências antigas estão se juntando com as de hoje. E então, enquanto você toma seu café da manhã, tentando encontrar um pouco de paz antes de começar o dia de fato, você abre o jornal ou acessa as notícias na internet e é bombardeado por uma avalanche de notícias negativas. Crises políticas, desastres naturais, injustiças sociais. Tudo isso pesa sobre seus ombros, fazendo com que aquela chama de esperança e desejo de mudança que brilhou tão forte na noite anterior comece a vacilar. Você se pergunta: como posso pensar em mudar minha vida quando o mundo ao meu redor
parece estar desabando. Essa sensação de impotência diante dos problemas globais pode ser paralisante. Mas não é só o macro que te afeta. No dia a dia, pequenas frustrações começam a se acumular. O trânsito caótico que transforma o que deveria ser uma simples ida ao trabalho em uma jornada estressante. Discussões desnecessárias com colegas de trabalho ou com pessoas queridas, por motivos tão banais que, ao final do dia, nem lembramos por que estávamos tão irritados. São essas pequenas agulhadas que, dia após dia, vão minando nossa força de vontade e nossa capacidade de sonhar e de agir por uma vida melhor. Isso tudo é desesperador, certo? Mas existe um jeito de mudarmos essa situação. Ou melhor, mudarmos a nossa visão sobre ela. E assim, mudar a situação consequentemente. Pense o seguinte, e coloque isso em sua mente de uma vez por todas. Viver dá muito trabalho. Sabe aquela pessoa que é muito paciente? Pense aí por um momento em alguém que você conheça, que seja tão paciente a ponto de irritar às vezes. Isso que parece ser natural, essa paciência que parece ter nascido com essa pessoa, na realidade é fruto de muito esforço e perseverança que ela teve que ter. E com certeza ela trilhou um longo caminho até ali. Nós temos a mania de olhar para as pessoas e achar que elas são do jeito que são, por sorte, por pura consciência do acaso. Mas não. Cada um de nós é aquilo que nos esforçamos para ser. E muitas vezes não conseguimos ver progresso em nossa vida, por acharmos que desenvolver paciência, amor, atenção, fé, positividade e outras coisas boas é uma tarefa fácil. Não é, como eu disse antes, viver dá muito trabalho. Tudo tem a ver com a nossa disposição. Você está disposto a ser mais paciente? Está disposto a mostrar mais amor e menos raiva para as pessoas que te cercam? Está disposto a abrir mão do próprio orgulho, muitas vezes, e dar alguns passos para trás? Está disposto a escolher a paz ao invés de escolher a razão? Precisamos avaliar a nossa mente, avaliar a nossa intenção e o que estamos dispostos ou não a viver, sabendo que a disposição é o primeiro passo. Afinal, temos um longo caminho pela frente. Ser uma pessoa melhor é uma escolha diária e, na maioria das vezes, significa ter mais carinho e cuidado com quem nos cerca. Sabia que a gentileza tem muito mais efeito do que a crítica? Isso é um fato, mesmo com muitas pessoas discordando. Eu me lembro de ter lido no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas o relato de uma dona de casa que estava participando de um grupo de mulheres da sua igreja, em que foi proposto o exercício de chegar em casa e perguntar aos seus maridos sobre 10 coisas que eles gostariam que elas mudassem. Essa dona de casa, ao perguntar ao marido, recebeu uma resposta inusitada. Ele disse para ela que iria pensar na resposta e daria depois. No dia seguinte, ele acordou mais cedo, comprou 10 rosas, as deixou sobre a mesa com um bilhete escrito mais ou menos assim: eu gosto de você do jeito que você é. Ao chegar em casa do trabalho naquele dia, o homem foi recebido com sua mulher à porta, com os olhos cheios d'água e um abraço mais sincero de amor verdadeiro. O relacionamento dos dois cresceu e melhorou muito depois desse dia. Você consegue perceber? O que seria mais fácil para esse homem? Obviamente, era mais fácil ele pensar em 10 defeitos que ele gostaria que mudasse em sua esposa, pois com certeza ele tinha esses 10 defeitos na ponta da língua. Mas de que isso adiantaria? Provavelmente ela também teria uma lista com 10 defeitos dele, e os dois dormiriam separados naquela noite.
criando mais uma ruptura no relacionamento, que se juntaria a outras rupturas e causaria mais para frente o fim do relacionamento. Ao invés de ser impulsivo, ele decidiu ouvir a voz da razão e seguir pelo caminho mais inteligente, o caminho que daria mais trabalho, mas ao mesmo tempo que daria o melhor resultado. Deixe o seu like nesse vídeo, se você está entendendo o que estamos falando aqui hoje. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Qual caminho você tem escolhido? O mais fácil ou o mais duradouro? Aquele que te faz vencer uma discussão que não vale nada ou aquele que te permite estabelecer um espaço de paz e compreensão em seus relacionamentos? É como eu já repeti umas 3 vezes ao longo desse vídeo. Viver dá trabalho. E esse trabalho, em sua grande parte, está no ato de nos esforçarmos para conhecer, conviver, aprender e entender aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso nos leva a uma reflexão final. A verdadeira mudança começa no interior de cada um de nós. Não é uma tarefa fácil, nem algo que acontece da noite para o dia. Requer um comprometimento diário com a nossa própria evolução, um compromisso com a nossa melhor versão. E sim, vai haver dias em que vamos falhar, em que a paciência vai se esgotar, em que o cansaço vai parecer insuperável. Mas é justamente nesses momentos que a nossa determinação é testada. E é aí que devemos lembrar do porquê começamos essa jornada. Então, eu te deixo com essa mensagem. Não desista de si mesmo. A mudança é possível e ela começa com a escolha de ser melhor a cada dia. Não para os outros, mas para você mesmo. Quando mudamos por dentro, o mundo ao nosso redor começa a mudar também. E essa mudança não é apenas sobre melhorar como pessoa, mas sobre contribuir para um mundo melhor, mais gentil e compreensivo. E agora eu te pergunto, o que você vai escolher hoje? Vai optar pelo caminho mais fácil, que talvez seja mais cômodo no momento, mas que a longo prazo te deixa no mesmo lugar? Ou vai escolher o caminho do crescimento, que embora seja mais árduo, te leva a lugares que você jamais imaginou alcançar? A decisão é sua. E lembre-se, cada pequeno passo conta. Não subestime o poder de uma mudança diária e consistente. Como você descreveria o seu dia ideal? O que seria um dia perfeito para você? Sabe aquele dia em que você deita a cabeça no travesseiro e pensa, esse foi o melhor dia da minha vida? O que precisaria acontecer no seu dia para você considerá-lo assim? Mais uma semana está começando na sua vida e a maneira como você encara essa oportunidade diz muito sobre você. Esta vai ser apenas mais uma semana comum, ou você quer fazer dela um divisor de águas na sua vida? Uma ótima semana não é feita apenas de dias bons. E na realidade, uma ótima semana é definida pela forma como encaramos os desafios que surgirem nos dias difíceis e como vamos celebrar as vitórias nos dias bons. Eu não quero te encher de palavras vagas de motivação, pois eu acho que já estamos cansados de discursos vagos sobre como mudar de vida. E na realidade, eu estou aqui hoje para dizer que eu te entendo. Eu entendo que é difícil demais levantar da nossa zona de conforto e caminhar em direção a uma nova vida. Eu entendo que muitas vezes nós desanimamos, pois mudamos várias coisas e aqueles que estão perto de nós não conseguem reconhecer essas mudanças e acabam nos desanimando com palavras de deboche e zombaria. E também entendo que você já usou todas as armas que podia nessa batalha contra o desânimo.
Eu acho que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos tentando recomeçar, tentando mudar e criar uma nova história. E eu acredito que nós vamos conseguir. Você acredita? Então escreva aqui nos comentários. Eu acredito. O que tem alimentado o seu coração? O que mais ecoa dentro do mais íntimo do seu interior? Não é apenas um ditado, aquela famosa frase, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É um versículo, está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 45. Diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. São palavras de Jesus Cristo. Ou seja, todos concordam que isso nada mais é do que um fato. Nós colocamos para fora aquilo que tem nos alimentado por dentro. Isso se torna um problema quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos para a nossa vida de forma geral e percebemos que tudo vai de mal a pior e que as coisas não poderiam estar piores. Da mesma forma que botamos para fora tudo aquilo que nos preenche, nós também somos moldados por aquilo que permitimos entrar em nossa mente. Tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que deixamos tomar espaço no nosso pensamento, acaba se tornando a verdade que nos guia e a régua com a qual medimos o mundo e os outros. Muitas pessoas, por exemplo, que são desconfiadas ao extremo, um dia percebem que só são assim pelo fato de que elas mesmas são extremamente instáveis e nada confiáveis. E por isso elas nutrem essa ideia de que estão sendo passadas para trás o tempo todo. Geralmente, quem é mais ciumento só sente esse ciúme excessivo pelo fato de compreender que a qualquer momento seria infiel ao seu parceiro ou parceira. E por isso alimenta a ideia de que o tempo todo está sendo traído. E por aí vai. Várias pessoas projetando nos outros aquilo que na realidade é um problema para elas. Com qual régua você tem medido os outros? Até que ponto sua vida está paralisada por aquilo que você nutre de tóxico sobre aqueles que te cercam? Eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nesta nova semana que se inicia, é importante lembrarmos que cada dia é uma nova oportunidade, um novo começo. Muitas vezes ficamos presos ao passado ou preocupados com o futuro, mas o presente é o verdadeiro palco onde a vida acontece. É aqui e agora que podemos fazer a diferença. Vamos olhar para esta semana como um conjunto de possibilidades. Cada manhã traz consigo a chance de fazermos algo diferente, algo que nos desafie, que nos tire da rotina. Talvez seja experimentar algo novo, ou talvez seja dedicar um tempo para aquilo que já amamos e sabemos fazer bem. O importante é lembrar que a escolha é nossa. Refletindo sobre a vida, percebemos que cada um de nós tem um papel único a desempenhar. Como você pode impactar positivamente as pessoas ao seu redor nesta semana? Talvez seja através de um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de gentileza. Pequenos atos podem ter grandes repercussões. A vida é um mosaico composto por inúmeros momentos. Cada momento é uma peça que contribui para o quadro geral. Alguns momentos são brilhantes, outros são sombrios, mas todos são importantes. Eles nos moldam, nos ensinam e nos fortalecem. Esta semana, encare cada momento como uma oportunidade de adicionar uma peça valiosa ao mosaico da sua vida. Nesse ponto da jornada,
é essencial refletir sobre o que nos alimenta por dentro. Não me refiro apenas à comida que comemos, mas ao alimento para a alma e para a mente. O que você está consumindo em termos de pensamentos, informações, interações, conteúdos, tudo isso tem um impacto significativo em como nos sentimos e agimos. Nesta semana, que tal escolher conscientemente o que vai nutrir seu interior? Além disso, é importante lembrarmos de cuidar de nós mesmos. Cuidar de si não é egoísmo, é essencial para que possamos cuidar bem dos outros. Quando estamos bem, física e mentalmente, estamos em melhor posição para oferecer o nosso melhor para o mundo. Agora, pense nas metas que você tem para esta semana. Elas podem ser simples ou complexas, mas o importante é ter um objetivo. Ter metas nos dá um sentido de direção e propósito. Cada passo em direção a essas metas é um passo em direção ao crescimento pessoal. E enquanto você percorre seu caminho nesta semana, lembre-se de estar aberto a aprender. Cada pessoa que encontramos, cada situação que vivenciamos, tem algo a nos ensinar. Esteja aberto a essas lições, pois elas são preciosas. Para encerrar, eu quero te incentivar a manter uma atitude positiva. A atitude com que encaramos o mundo faz uma grande diferença. Uma atitude positiva nos ajuda a enfrentar desafios, superar obstáculos e encontrar alegria nas pequenas coisas. É tempo de recomeçar, pois o ano ainda não acabou. Ainda estamos aqui, ainda estamos vivos e respirando. Portanto, se existe um momento certo de recomeçar, esse momento é agora. Se desprenda do que ficou na semana passada, se desprenda até mesmo do que aconteceu no dia de ontem. Você não pode se esquecer que o passado é lugar de referência, não de permanência. Está tudo bem você se sentir triste e desanimado, mas eu te convido a dar um único passo, independentemente de como você esteja. Afinal, a jornada mais longa de todas começa com um único passo. Você já imaginou se tornar alguém inesquecível? Ou quem sabe talvez você consiga pensar em alguém inesquecível que você tenha conhecido? Pode ter sido um palestrante que falou de forma muito eloquente sobre um assunto que te interessava, ou um funcionário de um estabelecimento que te demonstrou uma gentileza acima da média. A verdade é que existem pessoas inesquecíveis, pessoas que carregam consigo um brilho inconfundível no olhar, pessoas que parecem estar mais conectadas com as pessoas e com a vida. Talvez você esteja ouvindo isso e está até pensando, isso não é para mim. E quem sabe você se considera o completo oposto disso. Hoje eu vou te dar dicas práticas de como você pode se tornar alguém inesquecível. E ser verdadeiramente inesquecível não é necessariamente sobre ter talentos excepcionais ou habilidades extraordinárias. Está mais relacionado ao jeito que você se conecta, se comunica e se relaciona com as pessoas ao seu redor. Aqui vão 6 dicas para você se tornar uma pessoa inesquecível. Primeiro, escute de verdade. Em um mundo dominado por interações rápidas e superficiais, ser um bom ouvinte te torna alguém diferenciado, alguém especial. Imagine estar em uma festa onde todos estão falando alto, tentando ser ouvidos. No meio disso, você encontra alguém que, em vez de apenas esperar a sua vez de falar, realmente escuta o que você tem a dizer. Essa pessoa não olha para o celular enquanto você fala, não se distrai com o que está acontecendo ao redor.
ela simplesmente se conecta com você, criando uma memória significativa. Por isso, da próxima vez que alguém lhe contar algo, mesmo que pareça inútil ou trivial, dê a essa pessoa a sua total atenção. Você notará a diferença na qualidade da conversa e na conexão criada. Segundo, pequenos gestos contam muito. Já reparou como nos lembramos sempre de momentos simples, mas significativos? Como aquele desconhecido que segurou a porta do elevador quando você estava com as mãos cheias? Ou o colega de trabalho que lhe trouxe um café em um dia agitado? Esses pequenos gestos mostram consideração e empatia. Então, da próxima vez que vir alguém precisando de ajuda, mesmo que seja algo simples, estenda a mão. Você não só tornará o dia dessa pessoa melhor, como também se tornará inesquecível para ela, mesmo que você se esqueça dessa gentileza que fez um dia. Terceiro, seja autêntico. Em uma era de influenciadores digitais e realidades filtradas, a autenticidade é um respiro fresco. Imagine conhecer alguém que não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, seus interesses peculiares ou mesmo seus erros do passado. Essa autenticidade constrói confiança e conexão. Não tente se moldar às expectativas dos outros. Seja você mesmo e atrairá pessoas que valorizam sua verdadeira essência. Quarta coisa, aprenda sempre. Quem não se lembra daquele professor apaixonado pelo que ensina ou daquela tia que sempre tem uma história fascinante sobre suas viagens? Ser curioso e estar disposto a aprender faz de você alguém interessante. Explore um novo hobby, leia sobre culturas diferentes ou simplesmente pergunte às pessoas sobre suas histórias. Você não apenas expandirá seus horizontes, mas também se tornará uma companhia mais enriquecedora. Aqui mesmo no nosso canal são postados shorts chamados Minuto Curiosidade. E se você ouvir algum deles, vai aprender um pouquinho mais a cada novo dia. Quinta coisa, mostre empatia. Imagine estar passando por um dia difícil e encontrar alguém que não apenas te ouça, mas que sinta com você e que te faça sentir acolhido e compreendido. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir sua dor ou alegria. Se um colega estiver passando por um momento difícil, ofereça um ombro amigo ou uma palavra de conforto. Não é preciso solucionar os problemas deles, apenas mostrar que você se importa. E a sexta e última coisa, seja positivo. Lembra daquele amigo que, mesmo nos momentos mais complicados, consegue encontrar alguma coisa boa para se agarrar? Esse otimismo não apenas eleva seu espírito, mas também ilumina o ambiente ao seu redor. Da próxima vez que enfrentar um desafio, tente ver a lição ou a oportunidade escondida nele. Sua perspectiva positiva será uma fonte de inspiração para outros. Cada interação que temos é uma oportunidade de deixar uma marca positiva na vida de alguém. Não subestime o poder que suas ações e palavras podem ter. Comece pequeno e observe como você pode transformar o dia de alguém e, quem sabe, se tornar uma lembrança inesquecível em sua vida. Você percebe isso agora? Acredito que precisamos percorrer um longo caminho até conseguirmos nos tornar inesquecíveis. Mas eu mesmo citei aqui 6 maneiras de praticar a capacidade de atingir a vida dos outros de forma positiva. Mas e agora? Bom, agora eu vou te dar mais algumas dicas. Eu vou te dar um bônus, pois afinal vamos percorrer um longo caminho e precisamos de todas as ferramentas possíveis.
Então, eu vou te falar a 7ª dica. Mantenha suas promessas. Seja num ambiente corporativo, seja em relações pessoais ou até consigo mesmo, manter a palavra é vital. Lembra daquela vez que um amigo prometeu te encontrar para um café e realmente apareceu? Isso te fez sentir-se valorizado. Ou então, naquele projeto no trabalho que você se comprometeu a entregar e fez o que foi combinado no prazo certo, os colegas passaram a te ver como alguém confiável. Agora, pense naquela resolução de ano novo que você fez a si mesmo e cumpriu. O sentimento de realização é inigualável. Mantenha suas promessas e você não só construirá confiança, mas também se destacará como alguém memorável. 8ª dica: mostre interesse pelo outro. Não há nada mais cativante do que alguém que demonstra genuíno interesse por você. Pense na última vez que alguém te perguntou sobre seu dia e realmente ouviu, ou quando um amigo te fez uma pergunta sobre algo que você mencionou semanas atrás. Esse nível de atenção e interesse faz toda a diferença. No ambiente de trabalho, isso pode se traduzir em perguntar a um colega sobre seu final de semana ou lembrar do aniversário de alguém. Pessoas assim são lembradas porque mostram que se importam. 9ª dica: admita seus erros e aprenda com eles. Todos nós cometemos erros, mas o que nos faz diferentes é como lidamos com eles. Lembra da última vez que admitiu um erro no trabalho? Ou aquela vez que pediu desculpas a um amigo por um mal-entendido? Isso não apenas mostra maturidade, mas também autenticidade. Pessoas que assumem responsabilidade são respeitadas e, com certeza, memoráveis. Mais uma dica super importante: seja paciente e entendido. Num mundo apressado, a paciência se tornou uma virtude rara. Seja na fila do banco, ajudando um colega novato ou até mesmo esperando por um amigo que está sempre atrasado. A paciência mostra controle, maturidade e compreensão. Aquele professor que teve paciência para ensinar a matéria difícil ou o amigo que esperou pacientemente enquanto você atravessava um momento complicado na sua vida. São essas pessoas que ficam em nossa memória. 11ª, cultive a curiosidade. Seja o colega de trabalho que sempre tem uma história fascinante sobre uma cultura diferente, ou o amigo que compartilha um novo hobby. A curiosidade nos torna interessantes e mostra que estamos sempre dispostos a aprender e crescer. Lembra daquele colega que te mostrou uma técnica diferente? Ou da avó que sempre tem uma história para contar? Elas se tornam inesquecíveis, porque nunca param de aprender e de compartilhar. 12ª, seja presente. Em um mundo onde estamos constantemente conectados, atualmente, estar verdadeiramente presente se tornou uma raridade. Pense no prazer de ter uma conversa onde ambas as partes estão totalmente engajadas, sem olhar para o telefone ou serem distraídas. Ou o sentimento de realização quando se está totalmente imerso em um projeto ou em uma tarefa. Ser presente significa valorizar o momento e as pessoas com quem você está. Isso não só melhora a qualidade das interações, mas também cria memórias duradouras. Coloque essas dicas em prática ao longo dessa semana e pode ter certeza de que muita coisa vai mudar. Encare essa nova semana como uma oportunidade de recomeçar mesmo, como se você estivesse recebendo uma página em branco. É claro, se você errou, peça perdão. Se você caiu, fique de pé novamente e volte a caminhar.
E se você falhou, não desista. Tente outra vez. A gente se apega muito no tempo que se foi e esquece de aproveitar o tempo de agora, aquele que está bem diante de nós. Tudo o que nós temos é o aqui, o agora. E esse momento é o único que verdadeiramente temos como viver. Por isso, viva-o da melhor forma possível. Não gaste tempo discutindo com quem você ama. Você não é feito de pedra e não precisa bater o pé em todas as situações. Seja mais maleável, mais flexível e ceda um pouco também às vezes. Isso contribui para a criação de um ambiente de paz, um ambiente mais tranquilo. Não gaste tempo fomentando mágoas ou rancor. Eles apenas te prendem ao passado e impedem o seu crescimento pessoal. Em vez disso, invista tempo cultivando relacionamentos significativos e criando memórias positivas. Compreenda que cada pessoa que cruza o seu caminho está em uma própria jornada de vida, lidando com seus próprios desafios. Então, ofereça gentileza, compreensão e apoio. Você pode se surpreender ao perceber que, ao ajudar alguém, você também se ajuda. O conceito de tempo é intrigante. Ele é imutável e constante. Não podemos detê-lo, mas podemos decidir como usá-lo. No entanto, frequentemente nos pegamos desejando que o tempo passe mais devagar durante os bons momentos e mais rápido, acelerado, naqueles momentos desafiadores. Mas em vez de desejar controlar o tempo, devemos focar em como aproveitá-lo ao máximo. Ao fazermos isso, nos tornamos peça fundamental da nossa vida, esculpindo o caminho dela com decisões conscientes e ações intencionais. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É vital perceber que ser inesquecível não é apenas sobre como os outros nos veem, mas sobre como vemos a nós mesmos. Valorize-se, acredite em sua capacidade de fazer a diferença. Mesmo os pequenos gestos, quando feitos com coração e propósito, podem criar ondas de impacto. Em vez de se perder nas comparações, celebre sua singularidade. Cada um de nós tem um conjunto único de habilidades, experiências e perspectivas que podem enriquecer a vida dos outros. Enquanto você avança nesta semana e em todas as outras semanas, lembre-se de que cada dia é um novo começo, uma nova oportunidade de corrigir os erros do passado, aprender algo novo e impactar positivamente alguém. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia. E com ele vem a chance de escrever uma nova página em sua história. O poder de ser inesquecível reside não apenas em ações grandiosas, mas nos detalhes diários. Na maneira como tratamos os outros, como enfrentamos desafios e como escolhemos viver cada momento. Você pode se tornar alguém inesquecível. E eu acredito que, por você ter clicado aqui e visto esse vídeo até esse momento, você realmente embarcou nessa jornada. Uma jornada que começa com um passo, uma decisão de fazer a diferença. E assim, enquanto encaramos mais uma semana, que possamos escolher ser a melhor versão de nós mesmos, tocando corações e fazendo a diferença, um dia de cada vez. Se você ouviu até aqui e vai colocar em prática o que você aprendeu, escreva aqui nos comentários: eu serei inesquecível. E até o nosso próximo vídeo, amanhã ou na semana que vem, mas sempre com um vídeo para você começar bem a sua semana.